Olá, alunos do terceiro ano, professora Luciana de Matemática. E na aula de hoje, vamos, através desse vídeo, fazer a correção dos exercícios do dia 26 de maio. Escolhi esses exercícios porque a data de entrega já passou há bastante tempo, né? Foi dia 2 de junho, hoje é dia 15. Então, quem tinha que entregar essa atividade já entregou, né? Não vai fazer diferença a gente ter a correção no vídeo. E dessa forma, através dessa correção, vou tentar mais uma vez ajudá-los, tirar as dúvidas e a gente vai buscando formas aí da gente conseguir compreender melhor, né? Conseguir ajudar mais vocês. Essa é a principal preocupação, tá? Então depois vocês comentem lá na plataforma se acharam válido, tá? Se ajudou, porque é dessa forma que eu vou me guiando, tá bom? Então vamos lá. Jogando-se dois dados, determine a probabilidade da soma dos números obtidos ser igual a 5. Então, vamos entender. Vamos jogar dois dados, né? E queremos saber qual é a probabilidade da soma das faces sorteadas resultar em 5. A primeira coisa que a gente calcula é o espaço amostral, que é o total de possibilidades, né? Cada dado tem 6 faces. Então, se fosse apenas um dado, nós teríamos apenas como espaço amostral o 6, as faces de um dado. Mas como nós temos dois dados, nós vamos multiplicar as 6 faces do primeiro dado pelas 6 faces do outro dado. A gente sempre multiplica. 6 vezes 6, 36. Então, o meu espaço amostral, 36. Depois, cálculo do evento pedido. A soma dos números obtidos ser igual a 5. Né? Então, agora vamos focar ali no evento pedido. Soma das faces dos números sorteados, né? Ser igual a 5. Um dado numerado de 1 a 6. Né? Então, vamos pensar quais combinações, quais números a gente somando vai resultar em 5. Começando do 1. Né? O 1 com qual outro número fazendo o somatório igual a 5? 1 com 4. Né? Então, se o primeiro dado sortear o número 1, o segundo dado sortear o número 4, o somatório das duas faces resulta no que a gente quer, que é o 5. Né? O contrário também serve para a gente. O primeiro dado sortear o número 4, o segundo dado sortear o número 1. O somatório também dá igual a 5. Agora, o próximo número, 2. O 2 com qual outro número que resulta em 5? Com o 3, né? O 2 no primeiro dado, o 3 no segundo dado. 2 mais 3, 5. E o contrário também serve para a gente. O 3 no primeiro dado com 2 no segundo dado, 3 mais 2, 5, né? Temos essas 4 combinações. A partir daí não temos mais, né? Então, quantidade de eventos que a gente quer, eventos favoráveis, 4. São 4 combinações, né? Agora, gente, determinamos o espaço amostral, determinamos o evento, só colocar na fórmula, né? Na parte de cima da fórmula, o número do evento favorável, que é igual a 4. Na parte de baixo, espaço amostral, que é 36. 4 dividido por 36, 0,1111. Colocando em forma de porcentagem, é só a gente andar 2 casas ali com a vírgula. 11,11%. Número 2. De um baralho de 52 cartas, tiram-se sucessivamente, sem reposição, 2 cartas. Determine a probabilidade. Então, esse sem reposição é muito importante, porque são 52 cartas que tem no baralho. Quando a gente retira uma, passam a ficar 51 cartas no baralho. Essa carta que a gente sorteou, ela não volta, é sem reposição, tá? A letra A, o evento pedido. As 2 cartas são reis. Vamos focar primeiro no espaço amostral, que é o total de possibilidades, tá? Vou sortear 2 cartas. Então, na primeira retirada, eu vou ter as 52 cartas à disposição, né? Vou tirar uma carta. E aí, na segunda retirada, eu não tenho mais as 52 cartas à disposição, né? Eu já retirei uma. Essa carta não volta, então, para a segunda retirada, eu vou passar a ter
51 cartas à disposição. São 2 cartas retiradas, então, para a gente calcular o espaço amostral, é só fazer a multiplicação. 52 vezes 51, 2.652. Então, esse é o total de possibilidades de sortear 2 cartas, né? Agora, vamos focar no evento pedido, 2 cartas de reis, né? Cálculo do evento pedido. Se vocês tiverem dúvidas ainda da organização do baralho, dá uma olhadinha lá naquele outro vídeo que eu coloquei, né? Coloquei à disposição de todos os naipes, de todas as cartas, tira uma foto, né? Utiliza quando eu vou fazer exercício, porque realmente esses exercícios de baralho são muito importantes. Eles costumam cair em provas, então a gente não tem como deixar de trabalhar, tá? Mesmo que eu sei que cartas não faz parte tanto da realidade de vocês são mais jovens, né? Nós mais velhos que gostamos de jogar uma carta, mas enfim, não tem jeito, a gente tem que fazer esse tipo de exercício, tá? Então vamos relembrar. Um baralho tem 52 cartas, né? Essas 52 cartas são divididas em 4 naipes diferentes. Então, cada naipe tem 13 cartas, né? E aí, em cada naipe desses, a gente vai ter uma carta de ás, uma carta de dama, uma carta de valete, uma carta de rei, né? É exatamente o que ele quer. Ele quer que no sorteio saiam 2 cartas de reis. Se a gente tem 4 naipes e cada naipe tem uma carta de rei, isso significa que no baralho há 4 cartas de reis, né? Então, eu vou sortear 2 cartas. Eu quero que nesse sorteio as 2 cartas sejam de reis. Então, eu tenho lá 4 cartas de reis. Na primeira retirada, eu tenho essas 4 cartas disponíveis, né? Já na segunda retirada, eu já não tenho as 4, porque eu sorteei uma, ficaram 3. Não tem reposição, essa carta não volta. Então, na segunda retirada, eu tenho 3 cartas disponíveis. Fazendo o cálculo do evento, 4 vezes 3, 12. Agora, é só a gente colocar na fórmula geral, né? Na parte de cima, usei o número de eventos que a gente quer, que é o 12. Na parte de baixo, o total, 2.652. Como a divisão daria um número muito pequenininho, eu só reduzi. Eu dividi por 12 em cima e embaixo, ficou 1 sobre 221, que dá um número realmente muito, muito, muito pequeno, tá? Vamos lá, então, para a letra B. As 2 cartas são copas. Vamos calcular primeiro o espaço amostral. O espaço amostral vai ser o mesmo da letra A, tá? Quando vocês forem resolver, não precisa fazer em cada letra dessa o espaço amostral, porque ele é o mesmo, é o sorteio de 2 cartas. Eu só vou fazer novamente aqui para ter mais uma possibilidade de explicar, tá? Então, vou retirar 2 cartas, né? São 52 cartas no baralho. Então, na primeira retirada, eu tenho as 52 cartas à disposição. Na segunda retirada, eu tenho 51, porque eu retirei uma, ela não volta, né? Fazendo a multiplicação, 52 vezes 51, espaço amostral, 2.652. Agora, vamos fazer o cálculo do evento pedido. As 2 cartas são de copas. Copas é um dos naipes, né? E cada naipe tem 13 cartas, né? Então, no baralho, há 13 cartas de copas. E o que ele quer? Ele quer que nesse sorteio dessas 2 cartas, as 2 cartas sejam de copas. Eu tenho 13 cartas desse naipe à disposição. Então, na primeira retirada, eu vou ter as 13 cartas disponíveis. Retirei uma, ela não volta. Então, na segunda retirada, eu vou passar a ter 12 cartas disponíveis. Fazendo a multiplicação, 13 vezes 12, 156. Agora, é só colocar esses valores na fórmula, gente. Na parte de cima, o 156. Na parte de baixo, 2.652. Fazendo a divisão, 0,058, ou, colocando em forma de porcentagem, é só andar com essa vírgula para frente 2 casinhas, 5,8%. Letra C. Uma carta de ouros e outra de espadas. Então, antes da gente focar nesse evento, vamos determinar o espaço amostral. Ele vai ser o mesmo da letra A e da letra B, tá? Só para a gente deixar registrado aqui. Vou sortear 2 cartas.
de um baralho, e o baralho tem 52. Então, na primeira retirada, tenho as 52 cartas à disposição. Para a segunda retirada, eu tenho 51 à disposição, porque eu retirei uma, essa carta não volta. Então, na segunda retirada, eu tenho uma carta a menos. Fazendo a multiplicação, 2.652. Agora, vamos calcular esse evento pedido, né? Uma carta de ouros e outra carta de espadas. Ouros e espadas são naipes, né? E como eu falei para vocês já algumas vezes, cada naipe tem 13 cartas, né? Então, no baralho, há 13 cartas de ouro e 13 cartas de espadas. E o que ele quer? Ele quer que, ao retirar a primeira carta, ela seja de ouros. Na segunda retirada, ela seja já do outro naipe, ela seja de espadas, né? Então, na primeira retirada, que eu tenho que retirar uma carta de ouros, né? São 13. Eu vou ter as 13 cartas de ouros à minha disposição. A segunda retirada tem que sair uma carta de espadas. São 13 cartas de espadas. Então, eu vou ter 13 cartas à minha disposição, né? Por que 13 e 13? Porque na primeira retirada é de um naipe, na segunda retirada é do outro naipe. São naipes diferentes e cada um deles tem 13 cartas. Fazendo a multiplicação, 13 vezes 13, 169. Agora é só colocar esses valores na fórmula, gente. Na parte de cima, o valor do evento, 169. Na parte de baixo, espaço amostral, 2.652. Fazendo a divisão, 0,063, ou colocando em forma de porcentagem, ando duas casas com a vírgula, 6,3%. Número 3. Um saco contém 9 bolas idênticas, mas com cores diferentes. 2 bolas azuis, 4 bolas vermelhas e 3 bolas verdes. 3 bolas são retiradas sucessivamente sem reposição. Esse sem reposição é sempre muito importante. A bola não volta, né? Determine a probabilidade. Letra A. Serem retiradas 3 bolas vermelhas. Então, antes da gente focar no evento pedido, ou seja, o sorteio de 3 bolas vermelhas, vamos fazer o cálculo do espaço amostral, que é o total, né? Então, eu tenho 9 bolas nesse saco. Dessas 9, eu vou retirar 3. 3 bolas serão retiradas e não tem reposição. A bola que for sorteada, ela não volta lá para a sacola, né? Então, na minha primeira retirada, eu vou ter as 9 bolas à disposição. Retirei uma bola. Na segunda retirada, eu já não tenho as 9. Por quê? Porque não tem reposição. Se eu retirei uma, passaram a ficar 8 bolas. Então, eu vou ter 8 bolas à disposição. Na terceira retirada, eu já não tenho as 8 bolas. Por quê? Foi retirada uma, né? Foi retirada mais uma e essa bola não volta. Então, para a terceira retirada, eu vou passar a ter 7 bolas à disposição, né? Fazendo o cálculo do espaço amostral, 9 vezes 8 vezes 7, 504. Então, esse é o total, né? Agora, vamos focar no evento pedido, ou seja, serem retiradas 3 bolas vermelhas. Lá no enunciado, ele fala que nesse saco tem 4 bolas vermelhas, né? E aí, o que ele quer? Ele quer que nessas 3 retiradas, né, 3 bolas vão ser sorteadas, ele quer que as 3 sejam vermelhas, ou seja, dessas 4 bolas, ele quer que nós retiremos 3 vermelhas. Então, se eu tenho 4 bolas vermelhas nessa sacola e eu quero retirar só bola vermelha nas 3 retiradas, na primeira retirada eu vou ter as 4 bolas vermelhas à disposição, né? Na segunda retirada, eu já não tenho as 4. Por quê? Eram 4 bolas vermelhas. Eu retirei uma, essa bola não volta, eu vou passar a ter 3 bolas vermelhas, né? E para a terceira e última retirada, eu vou ter 2 bolas vermelhas à disposição. Fazendo a multiplicação, 4 vezes 3 vezes 2, 24. Agora é só colocar esse valor na fórmula, né? Na parte de cima, o evento pedido, 24. Na parte de baixo, o espaço amostral, 504. Fazendo a divisão, 0,047, ou colocando em porcentagem, anda duas casas ali com a vírgula, 4,7%. Vamos à próxima. Letra B.
serem retiradas 2 bolas verdes e uma azul. Então, vamos ver novamente o espaço amostral. O valor vai ser o mesmo, né? Porque é em relação ao mesmo problema, mas só para a gente ter a oportunidade de ver novamente. Na sacola tem 9 bolas, né? Eu vou retirar 3. Então, na minha primeira retirada, eu tenho as 9 bolas à disposição. Eu tiro uma, essa bola não volta. Então, para a segunda retirada, eu passo a ter 8 bolas à disposição, né? E para a terceira retirada, eu passo a ter 7. Fazendo a multiplicação, 9 vezes 8 vezes 7, 504. 504 é o total espaço amostral. Agora, vamos focar no evento pedido, serem retiradas 2 bolas verdes e uma azul. Então, ao retirar 3 bolas, ele quer que dessas 3, 2 sejam verdes e uma seja azul. Vamos focar primeiro no sorteio das 2 bolas verdes, tá? No saco, há 3 bolas verdes, né? Ele fala isso lá no enunciado. Então, se tem 3 bolas verdes e ele quer que eu retire 2, né? Ele quer que eu retire 2 verdes. Faço 2 sorteios, tem que sair 2 bolas verdes. Então, em relação às bolas verdes, na primeira retirada, eu vou ter as 3 bolas verdes à minha disposição. Na segunda retirada, eu já não vou ter as 3, porque eu retirei uma, essa bola não volta, eu vou passar a ter 2 bolas verdes à minha disposição. Ah, mas por que 2 retiradas de bolas verdes? Porque lá no evento ele pede serem retiradas 2 bolas verdes, né? E aí, fazendo a multiplicação, 3 vezes 2, 6. Então, vamos guardar esse resultado. Esse 6 a gente vai juntar depois, lá com o resultado do azul. Vamos guardar esse 6. Vamos focar agora na azul. No saco, há 2 bolas azuis. Dessas 2, ele quer que nós retiremos uma azul, né? Então, vamos calcular ali da retirada da azul. Se eu tenho 2 bolas azuis, né? Ele quer que na primeira retirada, né? Vai ser uma só retirada, né? Ele quer que saia essa bola azul. Então, para essa retirada, eu vou ter 2 bolas azuis, 2 possibilidades. Por quê? Porque tem 2 bolas azuis nesse saco. Lembra que eu falei para vocês que nós iríamos guardar esse 6, esse resultado dessa multiplicação? Então, esse 6 agora a gente vai multiplicar com 2, que é o resultado da azul. 6 vezes 2, 12. Então, esse é o total do evento que a gente quer. Agora é só colocar na fórmula, gente. Na parte de cima, o 12, que são os eventos favoráveis, na parte de baixo, 504. Fazendo a divisão, 0,023, ou, passando para a porcentagem, ando 2 casinhas ali, 2,3%, ok? Então, essa foi a correção dos exercícios do dia 26. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Qualquer dúvida, só perguntar lá na plataforma, que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Cuidem-se. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.